Eu estava ouvindo uma história recentemente e que falava de um bobo da corte. Ele tinha a função de alegrar um califa na corte e, certa feita, enquanto ele alegrava o califa, ele ofendeu o califa. Esse califa, zangado, decidiu sentenciá-lo à morte. E antes de decretar a morte do bobo da corte, ele disse o seguinte: olha, considerando tanto tempo que você serve ao palácio, considerando o seu tempo de serviço para conosco, eu vou te conceder uma regalia. Eu vou te permitir ainda escolher que tipo de morte você quer morrer. Aí o bobo da corte responde: olha, se o califa me permite escolher que tipo de morte eu devo morrer, eu quero escolher morrer de velhice. Bom, é fato que nós não podemos escolher como morrer, mas você pode sim escolher como viver. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. As escolhas, as múltiplas escolhas que nós temos na vida, mas que apenas uma te aponta a direção. Isso parece, na verdade, repetir um pouco do que nós falamos ontem, concernente à verdade, né? Ontem eu falava que, de fato, existe uma verdade absoluta, que as verdades relativas em que é citado por aí são apenas pedaços da verdade. Existe, sim, uma verdade absoluta e universal. Basta analisar isso pelas as leis da física, né? Quando nós aprendemos sobre a lei da gravidade ela não é relativa, ela é universal, ela é absoluta. Qualquer corpo que tiver uma altura muito grande, ou qualquer altura, ele não escolhe se cai ou não. Se ele se joga no nada, por ser massa mais pesada, ele cai. Então existem sim verdades absolutas, que não são relativas. E Jesus é essa verdade. Tá? E viver aos pés de Cristo é essa verdade. E Jesus, inclusive, é a única e melhor alternativa dentre todas as múltiplas escolhas que a vida te aponta. Eu quero começar contando essa história de uma forma bem especial. Essa história aconteceu justamente nesse cenário que nós tanto citamos aqui durante toda essa semana. Era um jovem de apenas 33 anos de idade. Apenas 33 anos de idade. Aquele dia foi o pior dia da sua vida. 33 anos de história, e ele está condenado a terminar daquela forma. Ele estava sentenciado à morte, ele foi sentenciado à morte, foi levado a julgamento, acompanhado pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus parentes. E ali, naquela ocasião, no cenário em Israel, em Jerusalém, Jesus, então, estava agora sendo julgado e condenado. E ali, quando, depois da sentença, depois da conversa e do diálogo com Pilatos, como nós citamos ontem, Pilatos decide o seguinte: olha, eu não vou condenar esse homem porque eu não encontrei nesse homem nada que o condenasse, nada que me fizesse acreditar que de fato ele tem culpa, que de fato ele é um culpado. E ele decidiu fazer o seguinte: então vocês vão simplesmente chicotear este homem, vão simplesmente punir esse homem e depois pode soltá-lo. E ali ele dá ordem, e os soldados romanos então leva Jesus à praça pública, e ali em praça pública põe Jesus desnudo, nu, diante de todo o cerco, diante de todos que ali estão, e Jesus nu, naquela ocasião, naquele momento, ele é amarrado a um tronco, e ali ele é chicoteado. O azorraque, o chicote em que era usado para condenar Jesus, para bater Jesus, era um cabo maciço com 3 correias de couro, e nas suas pontas tinham ossos pontiagudos ou pedaço de metal retorcido. A cada chicotada nas costas de Jesus, arrancava-lhe tira de couro e sangue, cravava aqueles objetos pontiagudos na carne de Cristo, na carne de Jesus. Jesus, naquele momento, naquela situação, ele começa a sofrer o que, na verdade, nenhum de nós conseguiríamos por muito tempo. E a Bíblia diz que Jesus, em momento nenhum, abriu a boca. Em momento nenhum. Depois daquela chicotada, ele então agora
é erguido dali, lembrando que foram 39 chicotadas, 3 correias de couro, mais ou menos 117 chicotadas. Depois Jesus é levantado dali e alguém vem para tentar ajudar, coloca uma faixa, coloca um tecido de linho, enrola o corpo de Jesus, porque ele deveria agora voltar para a audiência com Pilatos para decidir de fato se ele ia ser liberto ou não. Mas quem colocou a faixa de pano em volta de Jesus, de fato não ajudou em nada. De fato não ajudou em nada, de fato somente piorou a situação. Piorou a situação. Jesus, então, ele sai a caminho da audiência e juntamente com Pilatos, pode voltar para mim, por favor? Juntamente com Pilatos, pode pôr a projeção, por favor. Pode voltar para mim, por gentileza. Obrigado. Então, Jesus é levado para a audiência juntamente com Pilatos, e ali naquela audiência, juntamente com Pilatos, diante de todas as pessoas que ali estão, Jesus é condenado à morte. A tropa toda, todos que estão assistindo aquele julgamento, decidem de fato escolher Barrabás ao invés de escolher Jesus. E Jesus agora começa a traçar o seu caminho rumo ao Gólgota, rumo ao Monte da Caveira, rumo à morte. Naquele caminho, naquela jornada, sofrendo a desidratação, sofrendo as punições na carne, com sua carne dilacerada, com o sangue escorrendo, porque depois quem cobriu Jesus com linho, com manto, teve que arrancar. Imagina depois aquele sangue estar quase seco, ter que arrancar da carne novamente, e Jesus sai andando pelas ruas, arrastando o braçal de um madeiro da cruz, que não fora feito para ele, fora feito para Barrabás, que era muito mais corpulento, que era muito mais alto. E ali, andando pelas ruas, em algum momento Jesus, a Bíblia dá a impressão de que Jesus cai ou declina em alguma situação, e ali um dos soldados pede para que alguém vá ajudar Jesus a carregar aquela cruz, que não era para ele. E estava passando por ali um sirineu, a Bíblia vai chamar de sirineu, Simão de Cirene. Cirene era a região da Etiópia. Simão de Cirene era negro. Então chamam o sirineu para ajudar Jesus, querendo mais uma vez humilhar Jesus. Era como se dissesse bem assim: olha, nessa situação nem os teus vão poder te ajudar, nem os teus irmãos, os judeus, vão te ajudar. Alguém distante, alguém de longe é que vai te socorrer. E você já pode começar pensando que na vida, e na tua vida também é assim. Existem momentos que quando você de fato está carregando a tua cruz, está carregando os teus pesos, os mais próximos de você, muitas das vezes não são os que te ajudam. É preciso que alguém de longe consiga enxergar a tua dor. Isso é bem comum conosco também. E Jesus então sai arrastando aquele madeiro, e ali ele chega até o Gólgota, e agora ele tem que ser cravado naquela cruz. Só que aquela cruz era muito maior do que o tamanho de Jesus, porque lembra que fora feita para Barrabás. Jesus é deitado sobre a cruz, os seus braços são esticados, mas a sua mão não alcança o buraco que tem no madeiro ali, para que o cravo, para que o prego pudesse ser fincado de fato. Então, para que a mão de Jesus alcance o buraco, para que o prego consiga atravessar o madeiro, eles esticam os braços de Jesus a ponto de quase deslocar os ossos, os membros. E Jesus então é pregado na cruz. Logo depois a cruz é erguida, fincada num buraco. Eu acredito que a pressão possa jogar os braços ou o corpo de Jesus para baixo. Os seus pés perfurados com um prego muito grande, também 2 pregos. Um prego no primeiro pé, fincando na madeira, prendendo na madeira, e outro prego no pé de cima, prendendo o pé de cima no pé de baixo. Ali Jesus também é amarrado com cordas para que consiga ficar preso de fato no madeiro. Com o seu corpo, mais uma vez, repito, dilacerado, com o sangue escorrendo, sofrendo desidratação. Logo depois de ter passado durante toda a noite acordado, depois do Getsemane, depois de ter sofrido sudação sanguínea, pelo o alto nível e grau de estresse. Agora toda a punição, toda a rejeição dos judeus, inclusive entre aqueles que o rejeitaram, é bem possível que alguns que haviam sido abençoados com milagres, com respostas de Jesus, estavam ali também para condená-lo. E agora ali na cruz, Jesus tinha que segurar firme e não gritar, e não gemer. Você sabe que gritar é uma resposta involuntária do corpo à dor.
No momento de dor, o corpo grita para tentar aliviar um pouco mais o sofrimento. Mas Jesus não grita. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, sendo levada para o matadouro, ele não clama, não grita. Ele fica ali, como ovelha que sabia que precisava morrer, que sabia que de fato precisava entregar-se em sacrifício pela humanidade. E ali em cima, em algum momento, é bem possível que a cruz, ao tombar naquele buraco, tenha jogado o corpo de Jesus para baixo e ele tenha sido segurado pelas cordas. E sabendo que, como os judeus já acreditavam e já sabiam também, Deus não aceitava a oferta de carne sufocada. Ele tenta segurar as forças, os seus pulmões estão comprimidos, mas ali Jesus se segura firme. E é justamente nesse cenário, é justamente nesse ambiente, no cenário de morte, no cenário de dor, onde alguns vão dizer, existem alguns pensadores que vão dizer que o ser humano, em momento último, o ser humano, quando é jogado contra a parede, quando ele é colocado numa situação de presa ou predador, ele assume, na verdade, uma postura de ataque para se defender. Jesus, contrariando todo este conceito, ele simplesmente não ataca, ele aceita, ele é o inocente salvador. E ali naquele cenário, ele encontra dois companheiros de morte. Dois companheiros de morte. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Pendurados também em cruz. E ali estava o cenário. Eu quero te acompanhar a ler comigo. O texto que nós vamos iniciar hoje, encabeçar a nossa mensagem, está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 em diante. Leamos assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, a nossa condenação, na verdade, é com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nada fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse-lhes Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, Jesus encontra então dois malfeitores, dois criminosos, dois bandidos. De um lado, no evangelho apócrifo de Nicodemos, eles são nomeados Gestas e Dimas. Então, de um lado, o que é considerado o ladrão não arrependido, Gestas, e do outro lado, Dimas, o ladrão arrependido, digamos assim. Ambos se encontram nos últimos momentos de sua vida com o Salvador. E naquele momento último, naquela ocasião última, onde de fato seria a oportunidade de salvação, porque eles estavam do lado do Criador dos universos e do lado do Salvador do planeta Terra, do Salvador da alma pecadora, do homem miserável, do homem condenado à morte. Eles estavam próximos do Salvador, mas um não consegue enxergá-lo assim. E ao contrário, ao invés de ir a Jesus e pedir a Ele perdão pelos seus pecados, de revisar toda a sua história, de recapitular os traumas, os dramas e aceitar a oportunidade última de se entregar à salvação, muito pelo contrário, ele zomba e mais uma vez ele rejeita a salvação. Do outro lado, Dimas, que a princípio poderia ter entrado também na zombaria com Gestas, em algum momento, com a mão na consciência, ele percebe que não. Aquele homem pendurado ali na cruz, naquele momento, não era um ser comum, não era um ser humano culpado. E ele fala: olha, você zomba, nem respeita, você não consegue temer a Deus, mesmo nós estando na mesma condição de morte que esse homem. Você não consegue perceber que ele que está aqui do nosso lado é um Salvador? E aí ele faz o grande pedido que denota a sua conversão, o seu arrependimento, a sua entrega. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a promessa de Jesus imediata é:
em verdade eu te digo, hoje eu deixo registrado, hoje eu deixo confirmado, você estará comigo no paraíso. Sabe, eu não sei quais devem ter sido os caminhos que levaram Dimas e Gestas a escolher vidas tão avessas à ética, aos princípios e à moralidade social da época. Talvez o convívio familiar, talvez a matriz familiar, de fato, foi responsável por produzir e por editar naqueles comportamentos, naquelas personalidades, algumas atitudes. Talvez eles acreditaram tanto nas mentiras que o mundo pregava, nas mentiras de que nós estamos aqui simplesmente para sobreviver, e para sobreviver você, se for preciso, pode passar por cima de qualquer um, se for preciso você pode tirar de qualquer um o que você precisar. Sabe, algumas mentiras que o mundo prega para você, dizendo assim, que se você está sozinho, e você tem que sobreviver, e você tem que avançar, e você tem que conseguir, porque ninguém vai te ajudar, não precisa de Deus, é só você consegue, você vai. Sabe, as mentiras que o mundo prega para você, as mentiras que o mundo coloca na tua cabeça, que o teu braço forte é capaz de te sustentar, que o teu trabalho, de que o dinheiro é o suficiente, que você vai alcançar a felicidade quando você realizar os teus sonhos, que quando você terminar sua faculdade, seu pós-doc, o seu doutorado, sua pós-graduação, o seu apartamento, o seu carro do ano, quando você alcançar o teu propósito, o teu desejo de um relacionamento que você tanto sonhou, tanto idealizou, quando você alcançar tudo isso, você de fato vai ser feliz. E com isso você vai engavetando, vai protelando, vai deixando para depois algumas atitudes que você precisa tomar, porque as mentiras da vida têm gerado procrastinadores, têm gerado pessoas que vivem adiando os ideais, que vivem adiando os compromissos, inclusive pessoas que também vivem adiando os sonhos, engavetando os sonhos. Eu não sei qual a realidade da vida de Dimas e de Gestas. Eu não sei se eles foram espancados, violentados pelos pais, abandonados de repente pelo pai. Eu não sei se ambos ou qualquer um dos dois cresceu como filho de uma mãe solteira, porque o pai o abandonou quando era criança ainda. Eu não sei se ele foi abandonado também pela mãe em algum momento, criado pela avó que não tinha condições de lhe dar uma educação mais intelectualizada. Eu não sei se ele cresceu numa família em que pai e mãe viviam juntos, mas eles não tinham condições financeiras de colocá-lo numa escola particular, de dar na verdade a educação que ele tanto sonhou. Eu não sei se eles cresceram invejando os presentes, os brinquedos dos vizinhos, dos colegas, dos amigos. Eu não sei se eles cresceram e tiveram que trabalhar já desde criança, desde os 8 anos de idade, cortando cana, como é a realidade de muitos no nosso país. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, que a situação final da vida deles mostra que eles acreditaram e passaram a vida inteira acreditando nas mentiras que a vida e que a sociedade tem pregado. E aqui mais uma vez eu volto, mais uma vez eu digo, só existe uma verdade. Mas o triste da vida é que nós estamos rodeados de inúmeras mentiras. E mais uma vez eu repito, não. A verdade não é relativa. Embora cada um tenha a sua concepção de verdade, elas apenas são pedaços de uma verdade completa, de uma verdade toda. É fato que existem alguns conceitos que você precisa respeitar, a forma do outro acreditar, a forma do outro ver a vida. A gente chama isso inclusive de alteridade. É quando eu enxergo a vida pelo olhar do outro, ou empatia, quando eu me coloco no lugar do outro. A gente precisa entender. Essa semana eu ouvi uma frase de uma colega poetisa que eu admirei demais. Ela dizia bem assim: é preciso termos empatia, é preciso assumirmos o outro, porque às vezes o lugar do outro não comporta nem ele mesmo. Às vezes a gente precisa de fato enxergar as pessoas, tocar as pessoas com mais sensibilidade, perceber quem está por trás daquela aparência, tentar enxergar o que está por trás de uma arrogância, o que está por trás de repente de um comportamento que nós julgamos ou sentenciamos como condenável. Eu costumo dizer que existem pessoas que passam a vida e elas não sabem fazer nada mais do que morder, porque morder foi a única forma que elas aprenderam de se defender. Eu não consigo e não posso julgar aqueles dois malfeitores, mas os atos, as atitudes e os comportamentos deles, nesse último momento, é o juiz que eles escolheram, é quem o julga. Um
de um lado, no último momento, não conseguiu reconhecer o Salvador que estava presente. Do outro lado, o outro consegue enxergar que de fato aquele homem que nem gemia as dores, segurava ali, ele não tentava poupar de forma nenhuma as dores pelos nossos pecados, porque ele sabia que era preciso sofrer. Ele reconhece aquele homem como seu Salvador. E sabe, eu quero projetar um texto também, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Supostamente Paulo diz assim, olha: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que atende os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que você e eu, ao se aproximar de Deus, ao termos oportunidades para estarmos mais próximos de Deus, aproveitemos essa oportunidade, porque, sabe, é preciso ter fé. A fé, na verdade, ela é firmeza, ela é o que me dá segurança, é que me ajuda a segurar, de fato, e aproveitar a oportunidade de estar do lado de Cristo. Muito tempo atrás eu ouvi uma história ilustrativa, somente a cunho de ilustração mesmo, eu vou contá-la. A história conta que, certa feita, uma mulher passara a madrugada inteira sofrendo com sua filhinha de apenas 12 anos de idade. A sua filhinha tinha câncer e agora estava num estágio terminal de câncer. Os médicos já haviam liberado ela para ir para casa, para que ela morresse em casa na companhia da mãe, porque já não havia mais o que poderia ser feito. E a mãe então passara a noite inteira com a filha. Depois de uma semana, a filha agora naquela madrugada começara a ter dor. E a mãe sentia que aquela dor de repente era para a morte, porque nada, nenhum remédio recomendado era o suficiente para amenizar aquele pranto, para amenizar aquela dor. Eu não sei você, não sei se você já acompanhou alguém agonizando para morrer. Eu já passei por essa oportunidade, trabalhei numa empresa com tratamento de água há um tempo, e certa feita na região de Barueri, eu pude chegar a uma casa onde, para fazer o tratamento de água, e quem me recebeu disse o seguinte: olha, eu não posso te atender agora, porque eu estou com um irmão ali no sofá da sala, ele vai morrer hoje, nós temos certeza. Ele tinha câncer intestinal, segundo o homem. Eu não vou te atender agora, você pode voltar amanhã? E no dia seguinte, e eu de longe, de fora da casa, eu pude ouvir os gritos do irmão dele que estava lá na sala. Eu não entrei, eu não vi, mas só em ouvir os gritos e saber, será realmente que vai morrer? Será que alguém que está à beira da morte? Aquilo me doeu fundo. No dia seguinte, voltando lá, 3 ou 4 dias depois, voltando lá, o rapaz que me atendeu disse: olha, quem estava morrendo era o meu irmão, ele tinha câncer de intestino também, estava desenganado, estava em casa, e a barriga dele estava crescendo desenfreadamente, e ele pediu para comer, ele pediu que preparássemos um banquete para ele, e nós sabíamos que se ele comesse qualquer coisa seria o último momento. Nós queríamos aproveitar algumas horas mais com ele, quem sabe um dia ou 2, mas ele falou: olha, nem que seja para morrer, eu preciso comer. E nós preparamos um banquete, e na hora que você chegou na porta da nossa casa, nós estávamos com a nossa família, rezando ali com ele, porque nós preparamos um banquete para ele comer, e ele comeu, e em dores ele morreu. Eu comecei a imaginar como deve ser acompanhar alguém que está morrendo, alguém da família. E aquela mulher então passou aquela noite inteira com aquela filha, com aquela criança de 12 anos de idade, sofrendo, agonizando dores. E aquela mulher tentando de todas as formas, os vizinhos já não sabiam como ajudar, ninguém podia reclamar do barulho, mas também ninguém queria se prontificar, estar presente, estar próximo, porque ninguém suportava ver aquela cena, daquela menina mirrando, uma criança de 12 anos. Eu não sei se você é pai, eu não sei se você é mãe, eu não sei se você consegue imaginar o que é um pai ou uma mãe passar a noite inteira com a criança sofrendo, chorando, e saber que ela vai morrer. E aquela mulher passa a noite inteira tentando segurar a sua filha, tentando ajudá-la a suportar a dor, na esperança de que logo ao amanhecer ela pudesse recorrer ao farmacêutico mais próximo, que ajudava quando ela mais precisava. E assim que os primeiros raios do sol surge, aquela mulher sai desesperada da sua casa, fecha a porta e fala para a filha: aguenta só mais alguns minutos, eu vou trazer um remédio que vai funcionar. E ela fecha a porta de casa e ela sai correndo até a farmácia mais próxima, atravessa umas 3 ou 4 ruas,
chega até a farmácia, fala com o farmacêutico a quem ela comprava fiado, porque ela morava numa comunidade muito pobre. O farmacêutico lhe passa um remédio que só vai ajudar a amenizar a dor momentânea. E a mulher sai desesperada com o remédio na mão, querendo voltar para casa e com medo de chegar em casa ter a imagem da sua filha morta. O medo da sua filha não ter conseguido suportar. E no caminho de volta para casa, ela passa diante de uma igreja. A igreja com as portas abertas, era momento de culto. E quando ela passa, ela ouve alguém dizendo bem assim: olha, Jesus é o único que é capaz de curar qualquer doença. Jesus é o único capaz de estar em qualquer leito de hospital e curar qualquer enfermidade. E Jesus não cobra nada. Os remédios que são produzidos no mundo não conseguem transmitir tal cura como Jesus. Se você acredita, nós vamos orar agora nesse momento. A mulher está passando em frente à igreja, ela ouve essa mensagem e ela fala: meu Deus, eu preciso entender, eu preciso acreditar. Eu vou lá para orar também, porque esse Jesus pode salvar a minha filha. E quando ela entra na igreja, a igreja está lotada. Agora é um momento de oração, todos estão de joelhos. Aquela mulher da porta da igreja, ela se ajoelha e ela começa a orar, desesperada pela sua filha que está morrendo. Enquanto ela está orando, sem perceber, toda a igreja, inclusive o orador, para de orar também, e todos se concentram na oração daquela mulher que chama a atenção, porque ela começa a clamar: Jesus, eu não te conheço. Jesus, eu nunca tive contato com nenhuma igreja. Jesus, eu não sou religiosa. Jesus, eu nunca li a Bíblia. Mas Jesus, aqui eu estou desesperada. Eu não sei se o Senhor consegue sentir a minha dor, mas eu não quero perder a minha filha, a minha única filha, que cresceu sem pai. Eu sou pai, sou mãe, não temos condições. Jesus, cura minha filha. Se o Senhor puder fazer isso, eu não sei o que eu posso apresentar ao Senhor, mas o que o Senhor precisar de mim eu faço, me entrego a minha vida, o que for preciso. Se o Senhor puder ir na minha casa agora, nesse exato momento, ela precisa do Senhor. Eu moro no final dessa rua, à esquerda. O Senhor vai descer uma viela de barro muito estreita, entre algumas casas, entre alguns barracos de madeira. Chegando no final dessa viela, o meu barraco de madeira está pintado de azul. Jesus, eu deixei a chave embaixo do tapete da porta. Por favor, cura minha filha. E ao sair, deixa a chave embaixo do tapete para que eu entre também, Jesus. Toda a igreja entra em prantos e em comoção ao ouvir a oração daquela mulher. E a mulher levanta daquela oração e vai correndo para sua casa. E quando ela chega na viela, já em direção à sua casa, ela começa a se arrepiar inteira. E ela começa a entrar em prantos e começa a chorar copiosamente, porque ela já não ouve mais os gritos da sua filha. E ela começa a pensar: não deu tempo de chegar. E ela começa já a mentalizar, já a ver as imagens da filha desfalecida, morta sobre a cama. Eu imagino que toda a complexidade da história e do drama daquela mulher começa a passar diante da sua vista. E aquela mulher se aproxima da sua casa, ela levanta o tapete, ela pega a chave embaixo do tapete, ela abre a porta. E quando ela abre a porta, a sua filha está de pé tomando água perto de um pote de barro. E ela está estarrecida, sem entender o que está acontecendo. Ela pergunta: mas filha, já passou a dor? O que aconteceu? A menina diz: mãe, passou. Veio um médico aqui, um senhor vestido de jaleco branco. Ele disse que foi a senhora que mandou e ele me curou e falou que não vou ter não somente mais dor, não vou ter nunca mais a doença, eu não vou morrer, mãe. Ele mandou avisar para a senhora que não teve dificuldade para encontrar o endereço, porque ele já sabia da nossa história e sabia onde a gente morava. E mandou avisar inclusive que a chave continua embaixo do tapete da casa. É somente a cunho de ilustração. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele conhece, como já citei essas noites aqui, passado, presente e futuro. Eu imagino que na cruz do Calvário, Jesus, Ele conhecia a história de Gestas e conhecia também a história de Dimas. Jesus ali naquele momento de dor, como qualquer ser humano poderia estar, Ele segura as suas aflições e naquele momento probante, naquele momento último, as suas dores, a sua dor, a sua situação se tornou efêmera diante da situação de alguém que precisava, alguém do lado. Ele olha e mesmo sendo condenado à morte, dele ainda há tempo, dele ainda verte salvação para levar esperança para Dimas. Mas eu quero focar aqui em outra vertente dessa história também. Eu quero focar aqui em Gestas, que representa aquelas pessoas que passam a vida inteira adiando, deixando Jesus para depois. Eu quero te dar um alerta aqui, meu querido. Eu quero te dizer uma coisa. Quem passa a vida inteira deixando Jesus para depois, corre o risco de perder Jesus para sempre. Eu vou repetir. Quem passa a vida inteira deixando Jesus para depois, corre o risco de perder Jesus para sempre. Sabe qual é o melhor momento para encontrar-se com Jesus, para se entregar a Jesus? É hoje, é agora. A melhor oportunidade é essa. Mas muitos de nós deixam para se encontrar com Jesus no leito de dor.
de morte, quando o casamento já está degringolado, quando os filhos estão nas drogas, quando já não conseguem mais suportar as dores emocionais tremendas e só conseguem enxergar o suicídio como esperança última para estancar a dor que sente. Alguns deixam para talvez recorrer a Jesus, recorrer à fé, só no momento que foi abandonado por todos e que não tem mais ninguém, que não tem mais para onde ir. Alguns deixam Jesus para depois e corre o risco de perder Jesus para sempre, porque quanto mais você protela e entrega a Deus, mais você cauteriza na tua mente as mentiras que o mundo prega para você, as mentiras que o mundo diz, de que você sozinho é o suficiente, de que você consegue, de que religião não é preciso, de que Bíblia, isso aqui é muito arcaico, isso aqui é muito ultrapassado. Sabe, eu quero te falar, não existe livro nenhum, não existe intelectualidade alguma que consiga superar os conteúdos explícitos na palavra de Deus. Não há. Eu quero te falar outra coisa também. Quem passa a vida rejeitando Jesus como advogado, vai precisar encará-lo e enfrentá-lo como juiz. Naquela ocasião, um aceitou Jesus como advogado e teve como garantia a salvação. Outro preferiu encontrar Jesus como juiz e perdeu a última chance que tinha. Eu quero ler contigo um texto que está lá no livro de Apocalipse. Esse texto, ele vai falar justamente... Pode voltar para mim antes de projetar, por favor? Obrigado. Desculpa. Esse texto, só para introduzir, ele fala justamente de algumas classes de pessoas que passa a vida inteira rejeitando Jesus, deixa Jesus para depois, e chega uma oportunidade, chega um momento que ele perdeu Jesus para sempre e não consegue mais encontrar. O texto que nós vamos ler, ele é histórico, ele não é exatamente para isso aqui. Eu quero usar também só a cunho de ilustração, tá? Agora se pode projetar, por gentileza. Está em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, o texto diz assim, ó: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 em diante. É claro que esse texto, ele é profético, na verdade, ele faz parte de um período da profecia. Para João seria futurista, seria para o futuro. Para nós já é historicista, ele já aconteceu. Esse texto aqui, na verdade, ele está falando de um período de conflito entre os otomanos e os bizantinos. Isso por volta de mais ou menos 1449, onde teve o ápice ali, o grande conflito dos otomanos com os bizantinos em 1453. Mas o ponto aqui é, naquele momento, isso inclusive na Bíblia, no texto de Apocalipse, está falando de uma praga, melhor, de uma das trombetas do Apocalipse, que é a sexta trombeta. Naquela ocasião é tratado aquilo ali como o cumprimento de uma profecia. Mas o texto vem dizer para mim que mesmo diante daquele cenário, mesmo diante daquele conflito, mesmo diante daquela imagem, daquele ambiente belicoso, mesmo diante daquilo, mesmo diante de tamanho conflito, a Bíblia vem dizer que os homens, os derrotados, os homens que sofreram aquela praga, que sofreram aquela situação, ainda assim não se arrependeram, não deixaram sua idolatria, não correram, não buscaram Deus, continuaram rejeitando. O que eu estou querendo aplicar com isso é que existem pessoas que passam a vida inteira deixando Jesus para depois, e em algum momento não vai se encontrar com Ele, porque já cauterizou na mente as mentiras, as crendices, os emblemas que na verdade só o afastam de Deus. Gestas experimentou isso. Ele não deixou que as feridas cicatrizassem, ele não experimentou perdoar, ele não experimentou avançar, ele não experimentou superar, ele acreditava que ele sozinho conseguia, ele acreditava que ele era o suficiente. Eu quero projetar um outro texto também, ainda em Apocalipse, só que agora no capítulo 6, por gentileza. Apocalipse capítulo 6,
Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Esse texto sim, agora é futurista. Esse texto sim é para o futuro. Ele diz bem assim, olha: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como o saco de clina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá estar de pé? Quem enfrentará esse momento? Quem estará ali? Mais uma vez confirmando o que nós já dizemos, esse texto justamente ele vai mostrar um período em que, um período para o futuro. Ele se divide, algumas coisas já aconteceram, mas o ápice, o ponto culminante dessa passagem vai ocorrer. O céu vai se abrir, ou melhor, vai se enrolar como um pergaminho, os montes e as ilhas serão removidos do seu lugar, enfrentaremos um grande cataclisma, veremos uma grande luz no céu rasgando o céu, vindo da direção da constelação de Órion, e nós acreditamos, segundo a Bíblia, que é a volta do Salvador Jesus Cristo. Mas naquele momento último, diz a Bíblia, que mesmo naquela ocasião, os grandes, os que se consideravam livres, os tribunos, os poderosos, naquele momento, nem na situação, nem no momento último, eles vão conseguir se converter, eles vão conseguir se entregar, muito pelo contrário, eles preferirão se entregar às rochas, aos rochedos, às cavernas e fugir da presença de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque passaram a vida inteira deixando Jesus para depois, porque passaram a vida inteira protelando uma entrega completa a Deus, porque passaram a vida inteira deixando para viver o ideal de Deus para suas vidas no final. E talvez não haja tempo, e talvez não dê tempo. Amanhã eu vou te contar um testemunho de vida de alguém que não teve tempo, alguém que passou a vida inteira deixando Jesus para depois e não teve tempo. Eu quero te dizer, e vou repetir o que eu te disse, que quem passa a vida rejeitando Jesus como advogado precisará encontrá-lo ou encará-lo como juiz. Como juiz. Quem rejeita Jesus como advogado o enfrentará como juiz. Eu quero ler com você um outro texto, em João 10, verso 17 e 18, vai ser projetado também. Acompanhe comigo. O texto diz assim, olha: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Ele entregou a vida dele. Jesus não foi assassinado, meu querido. Não. Jesus não foi um coitado levado contra a própria vontade à cruz. Muito pelo contrário. Ele se entregou. Ali na cruz, Jesus sofre o que nenhum de nós conseguiríamos suportar. Lá no Getsemane, mais ou menos 4.000 anos de pecado da raça humana sobre as costas. E agora ali na cruz, ele tem esse peso ainda mais intensificado sobre os seus ombros. Chega o momento último, Jesus olha para o céu para tentar encontrar o olhar de aprovação do Pai. E quando ele tenta encontrar o olhar de aprovação do Pai, ele encontra o Pai naquele momento de costas, e ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? Nós vamos entender melhor isso amanhã e depois. Ele clama: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente o peso do pecado, ele sente naquele momento o quão grande é a sentença do pecado, ele percebe como o pecado nos separa de Deus, como o pecado separa o homem de Deus, e ele sofre, é o último golpe, e ele chega ao ponto de clamar: tetelestai, está consumado, está feito, e expira. E ali naquele momento, todos os que seguiam Jesus
e todos também que sentenciaram Jesus à morte, segundo o que eles acreditavam, viram a terra tremendo. Nós vamos ler melhor isso, Mateus 27 depois. Viram a terra tremendo, o céu escureceu, parecia, segundo a compreensão, a impressão deles, e hoje nós sabemos que de fato foi assim, que o universo inteiro estava ao mesmo tempo expectantes para o planeta Terra. E se Jesus clamasse em um momento: Pai, me livra, hostes celestiais, milhares e milhares e milhares e milhares de anjos desceriam até a terra, dizimaria toda a raça humana para arrancar e tirar Jesus dali. Mas sabe o que ele fez, meu querido? Não, ele não abriu a boca, como uma ovelha sendo entregue ao matador, sendo levado ao matador, porque ele sabia que da sua morte ele resgataria a muito. Então você quer saber uma mentira? Ou só mais uma das mentiras que o mundo prega para mim e para você? É que essa semana é uma semana de comemoração. Nessa semana muitos vão beber, muitos vão para os seus churrascos, muitos vão comprar ovos de chocolate, muitos vão comprar seu peixe, muitos vão no mercado comprar presente e vão dar presente a outros. O comércio, na verdade, mercantilizou até esse ponto da história humana, que de fato deveria ser um momento de comoção. Você e eu deveríamos analisar e refletir com mais veemência sobre essa passagem, porque disso e daquela ocasião e daquele ponto histórico dependeu a minha e a tua vida, depende a minha e a tua salvação, e é por aquilo, pelo que aconteceu ali, que você e eu podemos ser salvos. Então o mundo está cheio de mentiras, fantasia esses momentos e rouba de nós a atenção. Eu costumo dizer que nós vivemos na era das distrações. O que para muitos chamam de recreação ou entretenimento, chamam de distrações. Eu cheguei a cursar publicidade e propaganda aqui próximo em Cotia, em São Paulo. E eu lembro de um professor que ele repetia sempre para mim. Ele dizia: olha, publicidade é a arte de fazer a pessoa comprar o que ela não pode com o dinheiro que ela não tem, para parecer o que ela não é diante das pessoas que ela nem gosta. Eu acho interessante porque o mundo tem nos mercantilizado assim. O mundo tem feito comércio de mim e de você. E o mundo tem comercializado inclusive das nossas crenças. Mas eu quero te falar uma verdade. Essa semana é uma semana de se entregar. Era uma semana para você entrar no teu quarto e dizer: Jesus, obrigado. Obrigado porque eu acredito que lá na cruz do Calvário, cada ferpa daquele madeiro não lavrado, cada ferpa daquele madeiro que entrou na tua carne, Jesus, tinha o meu nome. Jesus, obrigado porque eu tenho certeza e eu sei que a cada chumbo retorcido ou osso pontiagudo que cravou na carne do Senhor tinha o meu nome. Jesus, obrigado porque eu sei que cada gota de sangue derramada ali tinha o meu nome. E você pode clamar durante essa semana: Jesus, me perdoa, porque muitas das vezes a minha vida está tão distante do ideal do céu, porque muitas das vezes o mundo tem roubado de mim essa verdade. Eu quero ler contigo o último texto dessa noite. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 19 e 20. O texto diz assim: olha: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra você, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhas, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Certa feita Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Não conheço a tua realidade. Eu não sei se é assim como Gestas ou como Dimas, ou você deixou com que o meio te editasse, te cicatrizasse. Eu não sei as feridas que você tem, mas eu posso te falar uma coisa: embora você não tenha escolhido como nasceu, em que família viveu, em que sociedade viver, você pode escolher sim buscar a autonomia e a reedição de você mesmo, plantada em Jesus. Jesus pode te ajudar a recomeçar.
Jesus pode abrir uma nova rota para você, um novo horizonte. Jesus tem uma nova história, um novo roteiro. Ele pode escrever isso para você. Esse é o momento de você decidir de que lado você está. Porque se você continuar adiando, deixando para depois, pode ser que em algum momento você não consiga escolher mais. Pode ser que o mundo tenha escolhido te selar ou te marcar com as escolhas que você faz hoje. Porque é fato que tudo que você vê, lê, ouve, come, fica impregnado na tua mente. Tudo isso marca você. E você se torna o que você consome. Que tal consumir Jesus? João 6, João 8,56 diz que Jesus escreve melhor, João 6,57, Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Será que não é momento de você dar uma chance para Jesus? Durante todas essas noites nós temos feito apelo, sim. Você pode dizer, mas eu já sou da igreja. Mas merece o apelo. Eu não conheço ainda, então você precisa do apelo. Sabe por quê, meus queridos? Porque não é momento de ficarmos deixando as escolhas da nossa vida para depois. O mundo está mergulhado em trevas. De todos os lados você vê expectação, sofrimento e angústia. Desespero entre as nações. Crises e cataclismas de todos os lados. O mundo está colapsando. E não existe segurança nenhuma, a não ser na arca de Jesus, a não ser nos braços de Jesus. Não deixe para ter um encontro com Jesus na cruz. Escolha antes. Escolha antes. Mas se você que está achando, se você está se sentindo, mas eu já estou na minha cruz, eu já estou no Gólgota, já estou no meu momento último, eu quero te falar o que eu acabei de ler aqui, é que nesse momento, ainda assim, há chance e oportunidade. A vida de salvação, a salvação de Dimas foi muito curta, muito curta. Ele foi salvo e morreu em seguida, e ganhou a vida eterna. Então, por mais que você ache, mas eu já estou numa situação que eu não aguento, eu já não suporto, eu já abandonei Jesus faz tanto tempo, eu já não consigo voltar mais, eu quero te falar, ainda há chance, ainda há oportunidade. Esse é o momento, esse é o momento. Só existem 3 cruzes: a cruz da rejeição, a cruz da aceitação e no centro a cruz da salvação. E o convite de Cristo na Bíblia é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Mesmo com a cruz, vá até Jesus. Faça dessa semana uma semana de conserto. Faça dessa semana uma semana de resgate da tua aliança. Se não somente por você, mas por todos que te circundam, porque todos dependem e precisam de você também. Todos os teus comportamentos alcançam aos que estão à tua volta. Nós chamamos isso de comunicação aproxêmica. Tudo que eu faço acaba atingindo a quem está do meu lado. Acaba atingindo. Escolha Jesus hoje. Mas isso não é para mim. É para todos. Não há salvação longe dele. Vai ser cantado uma música agora. E esse louvor eu tenho certeza que é um chamado para você. Hoje é o tempo. Hoje é o dia. Essa mensagem não precisaria ser mais forte do que foi ou do que é, porque a mensagem de hoje é só para te lembrar: você não pode passar pela vida sem dar uma chance para Jesus te salvar. Reflita nessa canção e decida fazer essa entrega hoje. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem
limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceitar, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te Há um paraíso de presente para você também. Há um paraíso te aguardando e esse é um grande presente de Jesus. E sabe, esse paraíso é ofertado a você sob medida. Ele conhece inclusive a tua casa, Ele conhece inclusive a tua história. Ele está desejoso que você dê essa oportunidade. Eu quero te convidar então a orar comigo. Mas antes de orar comigo, eu quero te lembrar que nós temos ainda o WhatsApp lá no chat do YouTube. Entre em contato conosco ali. Há uma equipe preparada para te recepcionar, para te receber. Há também ali o chat do Zoom e uma equipe que vai falar com você também. Entre em contato conosco, não importa de onde você é, não importa onde você está. Nós queremos recebê-los, nós queremos falar com você, ter uma palavra, conversar, orar, te tirar dúvidas da Bíblia também, tá bom? Fecha os teus olhos, oremos assim. Obrigado, Pai, obrigado pela tua mensagem e obrigado pelo teu chamado para cada um de nós.
Obrigado porque o Senhor insiste e não desiste de nenhum ser humano. Obrigado porque há um plano de salvação, há um plano de nova vida, há um plano de nova história, há um plano de recomeços para a vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque mesmo com as nossas cruzes pesadas, o Senhor nos recebe. Obrigado porque a mensagem de hoje deixou bem claro para mim que não importa o tamanho da cruz, com Jesus do lado, o fim dela é no paraíso. Que bênção, Senhor. Não importa o tamanho da minha cruz, com Jesus do lado, o fim dela é no paraíso. E eu quero declarar e dizer essa noite: nós aceitamos Jesus. Entra em cada casa aqui, entra em cada vida representada aqui, atende a cada pedido ali no chat, entra em cada coração, faz conversões essa semana, Senhor, faz restaurações essa semana, Jesus. Nós pedimos em Teu nome, amém.